Olá, pessoal. Sou Fernanda Lopes, diretora do Instituto Escuta, e hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast Escuta Aí. E hoje com a presença da Vanilla, que é a nossa supervisora pedagógica da Escuta. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no podcast, Vanilla. Obrigada, Fernanda. É sempre um prazer estar presente nesses momentos para a gente discutir, né? Principalmente discutir sobre o tema que a gente vai trazer hoje, que é a criança, que é a infância, sim, nesse contexto, né, do hospital. Né? Exatamente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o público infantil, né, que é um público que eu e a Vanilla atendemos há muito tempo, né, e a ideia é a gente pensar um pouquinho como é que é isso dentro do hospital. E aí, pra gente pensar um pouquinho nesse começo, né, Vanilla, eu fiquei pensando o que a gente poderia trazer de diferente, destacar o que é a psicologia hospitalar na pediatria, né? É um mundo completamente diferente. E eu queria que você trouxesse um pouquinho qual é essa diferença, né? O que você sente que a criança tem que é diferente do atendimento do adulto. Sim. Hoje eu consigo, né, atuar com todas as fases de desenvolvimento humano, né? Eu trabalho hoje com criança, com adolescente, com adulto e com idoso. E é muito interessante porque quando a gente tem a oportunidade, né, de estar na prática com todas essas faixas etárias, a gente consegue perceber as peculiaridades de cada uma e como esse sujeito ele vai se desenvolvendo em cada uma dessas etapas de vida, né? E o que eu costumo dizer que sempre salta aos meus olhos da criança no atendimento infantil é que elas trazem pra gente uma questão muito diferente que a gente não vê no adulto, né? A criança, ela convida a gente a desatar os nós. Como assim? A criança, ela convida a gente a soltar essas amarras sociais que muitas vezes a gente, né, nós, enquanto adultos, a gente impõe isso. E a criança, ela é um ser muito livre. Ela é primordialmente a liberdade pura. Né? Exatamente. A espontaneidade da criança, ela muitas vezes, ela até assusta quem não tem muito contato, né, com essa pessoa, que é uma pessoa, né? Então, é esse desatar de nós que a criança, de fato, convoca a gente quando a gente se dispõe a ouvir, né? A olhar, a entender que mundo é esse, de que lugar é esse que a criança fala, que é um lugar totalmente diferente do mundo adulto, mas que não deixa de ser extremamente valoroso e valioso. Então, a gente precisa respeitar esse lugar da criança, né? E eu sempre costumo dizer que se a gente chega para um atendimento infantil da mesma forma que a gente chega para atender um adulto, acabou. Né? Aí já era. A criança, ela vem e desembrulha esse pacote social que a gente tenta entregar para ela, enquadrar ela, e ela olha para você e diz, não, a gente não dança dessa forma. Aqui o movimento é outro, né? E de fato é esse convite de se movimentar de outras formas, de conhecer, de vivenciar com essa criança a liberdade dessa criança, né? E isso é muito valoroso, porque é totalmente diferente, né? Quando a gente vai atender um adulto, a postura que a gente faz, né? Que a gente se coloca no atendimento adulto, né? Naquele moldezinho mais formal do que pensam que é e do que as pessoas entendem o que é a psicóloga ou psicólogo dentro daquele recorte, né? Aquele jalequinho branco com a minha pranchetinha, caminhando ali no hospital muito plena. Sim. E aí, se eu chego dessa forma para a criança, ela vem e diz, para. Sim. Né? Não, eu fiquei pensando, né, Vanilla, assim, você falou da questão da liberdade, da espontaneidade, isso vai totalmente na contramão da construção social que a gente fez da criança, né? Porque a ideia que a gente tem da infância é que, assim, ideia construção social, né? Se a gente vai estudar a história da infância, a gente vê que antigamente a criança não era vista assim, né? Mas que nessa construção do hoje,
porque, enfim, não dá pra gente entrar nessa parte histórica, mas a criança antes era um mini adulto, né? E hoje, qual é a ideia que a gente tem da criança? Como um ser puro, como um ser inocente e, por isso, um ser que não deve sofrer e que nós devemos proteger. Então, se a gente olha a criança dessa forma, e a gente está falando de uma criança dentro do hospital, doente ou morrendo, eu estou, pela própria condição dessa criança, quebrando tudo aquilo que a sociedade construiu em torno dela, né? Então, como é que é a gente, enquanto psicólogo, né, hospitalar, chegar com isso, né? Trazendo assim, olha, para a própria criança, você pode falar de você, dando voz a alguém que é silenciado, de uma maneira geral, e chegando para essa família e trazendo, olha, eu vou ouvir o seu filho. Grande parte das vezes, não sei, acredito que você passa por isso, muitas vezes da gente chegar para atender a criança e os pais responderem por ela, né? Você faz uma pergunta, como é que, o que você tem? E o pai, não, ele tem isso, isso e isso. E você, o que você entende? Aí o pai continua, ou a mãe continua respondendo, ou a avó, enfim, quem for o cuidador. Mas é muito comum esse silenciamento, né? E aí a opção da gente dar, a oportunidade, na verdade, da gente dar voz a essas pessoas, eu acho que é uma grande diferença, né? Sim. É como se a gente possibilitasse o falar dessa criança, né? Num lugar que tenta cercear ela de muitas formas, né? Principalmente no hospital, pelas próprias regras do hospital, né? E aí a gente soma as regras do contexto hospitalar, as regras do próprio contexto social, cultural, da própria família, né? Que cada família tem uma dinâmica diferente, né? E é como se a gente chegasse e dissesse, tá, a gente entende que existem todas essas nuances ao redor dessa criança, mas o centro é ela. Então agora a gente precisa ouvir o que ela tem a dizer sobre o que ela vive, inclusive no próprio corpo dela. Sim, ela é protagonista desse processo. Exatamente. E não é porque ela legalmente, né? Eu sempre falo isso, falei até isso num outro vídeo. Não é porque ela legalmente não tem esse poder de decisão, né? Que às vezes, que é do seu responsável, do seu cuidador. Não é porque ela não tem legalmente esse poder que ela não tem direito a opinar, a colocar aquilo que ela sente ao corpo dela. A criança sente, ela vive aquilo ali, né? Então, é exatamente isso, colocar essa criança como sempre. Aí eu fico sempre me perguntando, né, a gente que acaba atendendo esses públicos todos, que tipo de conhecimento que você acha que é importante a gente saber para a gente atender as crianças, né? Porque eu digo, claro, que atender vários públicos faz com que você tenha que estudar muito mais, porque cada um tem as suas peculiaridades. O que a infância, ela te traz de desafio, né, nesse conhecimento? O que você acha? Trabalhar com o público adulto, né, a gente tem aí uma faixa etária de desenvolvimento muito específica, com questões específicas. Mas quando a gente vai trabalhar com a pediatria, né, com a criança hospitalizada, dentro desse contexto grande que é a infância, a gente tem diversas nuances que são os marcos do desenvolvimento infantil, né? Faixas etárias específicas e cada uma delas tem características muito específicas, né? O bebê que tá ali, que acabou de nascer, e esse bebê que ele vai se desenvolvendo e entra na primeira infância, e como é que esse desenvolvimento neuropsicomotor vai acontecendo, a aquisição da linguagem, a linguagem verbal, então como a criança ela vai se desenvolvendo em termos psicológicos, em termos psicomotores, né? Em termos cognitivos, exatamente. Então, cada faixa etária, ela traz características muito específicas. É importante que a gente se debruce um pouco, entenda um pouco que especificidades são essas, né? Que características são essas que ela traz. Óbvio que não tem como a gente saber tudo o tempo todo. Então, a criança, ela também, além de ser um convite a essa liberdade, ela é um convite a gente se debruçar e a gente conhecer o que é que acontece ali, até em termos de maturação biológica, que é extremamente importante, né? Que às vezes a gente esquece.
E eu fico pensando, né, como a gente estuda alguns autores do desenvolvimento humano, né, o Piaget, o Vygotsky, enfim, vários autores, e como as coisas foram se atualizando, né, e a gente muitas vezes se perde nesse processo, mas é muito importante, quando você fala das fases de desenvolvimento, a gente pensar nisso. Olha, eu atender uma criança de 4 anos não é igual eu atender uma criança de 10 anos. Isso pode parecer muito óbvio, mas isso é muito mais complexo, principalmente quando a gente está falando de uma criança hospitalizada, que teve inúmeras restrições, que teve o seu desenvolvimento mexido ali por conta das interrupções, seja do colégio, seja, enfim, das relações sociais. Então, eu lembro, assim, quando eu comecei a estudar as fases de desenvolvimento, uma das coisas que eu pensava muito é assim, olha, não dá para fazer grupo no hospital com criança de 4 anos, né? Porque você não vai conseguir organizar um grupo com essa faixa etária, porque está numa fase muito mais do egocentrismo, né? Está numa fase que não consegue tanto partilhar. Então, até quando você vai pensar nas intervenções que você vai fazer com aquela criança, você tem que ter essa noção, né? E aí eu lembrei de uma pergunta que uma vez, fazendo essas entrevistas de faculdade, que eu faço todas, né? Porque, enfim, acabei escolhendo a psicologia hospitalar por causa disso, né? Mas uma aluna me perguntou, porque eu trabalho com público infantil e trabalho com público adulto também, né? No hospital. E aí ela me perguntou, você acha mais difícil qual? E eu lembro que foi uma pergunta que eu nunca esqueci, porque eu fiquei um tempão pensando e eu não consegui achar uma resposta, né? Porque eu acho que não é uma questão de dificuldade, é uma questão de particularidade. Então, eu hoje queria te ouvir um pouquinho, porque eu, Fernanda, uma das coisas que eu mais tenho de aprendizado com a infância é o quanto a resiliência da criança é incrível. Muito, muito. E é uma questão que sempre vai me surpreender, né? É o quanto a criança, ela consegue se adaptar ao contexto dela. E óbvio que isso não isenta ela de sofrimento. A capacidade de adaptação e de resiliência da criança não protege ela de vivenciar todo o sofrimento e toda a dor que tá ali, que permeia aquela situação, né? E essa característica dela sempre me salta muito aos olhos, né? Então, se a gente for pensar em desafios, eu acho muito interessante essa tua colocação, né? De que não é que é o mais difícil e o menos difícil. É realmente da gente conseguir adaptar as nossas intervenções ao que de fato aquela criança pede pra gente, né? E óbvio, isso a gente precisa levar em consideração esse contexto, né, social, esse contexto familiar, o próprio desenvolvimento cognitivo dessa criança, faixa etária. Então, são muitas nuances que a gente precisa estar atento para que a gente não faça uma intervenção... Uma mera reprodução. Exatamente. Uma mera reprodução de intervenções, exatamente, que a gente faria com adulto, que é totalmente diferente. Eu acho que essa questão da resiliência, né, é muito importante. E das dificuldades de se adaptar a esse público, né? Mas como a gente falou, só pra gente ir finalizando, é essa importância que é um mundo, né, gente? Assim, não tem como a gente abarcar tudo que a infância precisa, e que bom, né? Porque é isso exatamente que a infância coloca pra gente. Mas como a infância nos provoca a estudar cada vez mais, né? Porque as crianças não nascem do mesmo jeito, elas estão se desenvolvendo totalmente diferente. E dentro do ambiente hospitalar existem muitas restrições e muitas possibilidades, né? Então, que a gente consiga, na nossa atuação, se aproximar desse mundo, como você falou, que eu achei incrível, né? Essa questão de realmente entrar nesse mundo da criança, desatando os nós e perto da liberdade que ela considera importante, né? Então, queria te agradecer, Manila, pela presença, por estar aqui com a gente. Você sempre está com a gente em todas as coisas, né? Não seria diferente. Mas te agradecer. E nós iremos falar sobre isso em vários momentos diferentes, seja nos nossos cursos, seja no Instagram, nas nossas redes sociais. E muito obrigada pela presença de vocês.